Olá, tudo bem com vocês, pessoal? No vídeo de hoje eu quero falar sobre os conceitos de dose de ataque e de manutenção. E também exemplificar num problema prático esses conceitos através de um cálculo de preparação e administração de medicamento envolvendo uma prescrição de aminofilina endovenosa. Um broncodilatador tradicional usado em crises agudas de broncoespasmo que podem estar associados à asma e também alguns tipos de DPLC, como bronquite e enfisema pulmonar. Mas para não ficar muito longo o vídeo de hoje, eu vou dividir ele em duas partes, então. Na parte de hoje, então, eu quero discutir os conceitos de dose de ataque e de manutenção, bem como algumas propriedades farmacocinéticas envolvidas com esses conceitos. E na próxima aula, na parte 2 do vídeo, eu quero daí apresentar o exemplo com a aminofilina. Muito bem, o que é dose de ataque? De fato, a dose de ataque é uma dose maior do que as doses habituais, normalmente administrada por via rápida, ou seja, parenteral, normalmente em bolos endovenoso, conhecido como bolos de ataque, e como qualquer outro bolos é administrado rapidamente, em geral em poucos segundos, em menos de 1 minuto, com a única diferença que a dose de ataque será maior que as doses habituais. Mas em alguns outros casos, quando o bolos não é possível, seja porque não se pode ter picos de concentração muito elevados em função da administração muito rápida, ou seja porque a administração muito rápida do fármaco apresenta toxicidade sobre o acesso venoso, como é o caso de muitos antibióticos que podem provocar flebite sobre a veia de acesso, quando administrado em bolos. Então, nesses casos, a dose de ataque pode ser feita por uma infusão rápida, normalmente com a duração de até 30 minutos. Portanto, uma dose maior que a habitual, administrada rapidamente por via parenteral, seja por bolos ou infusão rápida, pode-se elevar rapidamente então as concentrações plasmáticas do fármaco para o interior do que a gente chama de janela terapêutica. Mas o que é essa janela terapêutica, Então, janela terapêutica é uma faixa de concentração plasmática do fármaco, limitada em seu nível inferior pela eficácia terapêutica do fármaco. Isso quer dizer que abaixo desse nível as respostas farmacológicas apresentam-se com baixa intensidade e não geram os efeitos terapêuticos desejados. E o nível superior da janela terapêutica, ou da concentração dessa janela, é determinado então pela toxicidade, pela segurança, pela relação de risco-benefício. Ou seja, concentrações acima desse limite geram toxicidade significativa cujos potenciais riscos superam os benefícios terapêuticos. Assim, um bolos de ataque pode rapidamente levar as concentrações do fármaco para o interior da janela terapêutica, permitindo que os efeitos terapêuticos sejam iniciados rapidamente, o que torna muito útil o uso de dose de ataque em situações de urgência. Observem que a administração por bolos intravenoso apresenta duas vantagens. A primeira é que a quantidade do fármaco que vai ficar biodisponível, ou seja, na circulação sistêmica para gerar os efeitos, então essa quantidade do fármaco que ficará biodisponível será, por ser intravenoso, será necessariamente de 100%, pois uma dose por outra via, não há uma garantia que 100% da dose chegará de fato à circulação e ficará biodisponível. Então toda a dose entrará na circulação sistêmica sem nenhum tipo
de metabolismo pré-sistêmico que possa reduzir a sua biodisponibilidade. E a segunda vantagem, né, eu disse que tinha duas, o bolus intravenoso, é que é muito pertinente com o que a gente está falando hoje, né, sobre dose de ataque. Porque a partir de um bolus endovenoso, a concentração plasmática máxima do fármaco é alcançada praticamente de forma imediata, depois da sua administração. Assim, com uma dose mais alta que a posologia habitual, administrada em bolus, ou seja, um bolus de ataque, é, portanto, possível alcançar a janela terapêutica em um curtíssimo espaço de tempo, iniciando os efeitos terapêuticos desejados, então. Mas observem também que após um determinado tempo de administração da dose de ataque, que depende muito da velocidade de eliminação do fármaco, as concentrações do fármaco descem a níveis mínimos da janela terapêutica, onde a partir daí os efeitos terapêuticos já não são mais significativos, não é? Portanto, se for necessário manter as concentrações plasmáticas do fármaco dentro da janela terapêutica, a gente vai ter que dar novas doses, né? Serão necessárias novas doses. E é nesse sentido que entramos com o conceito de doses de manutenção. Mas antes de falar de dose de manutenção, vejamos o que aconteceria se uma nova dose de ataque fosse administrada, né, depois da primeira, para manter as concentrações no interior da janela terapêutica. Vamos ver o que aconteceria nessa hipótese, então. Como a gente pode observar aqui nessa figura, né, vejam que se uma mesma dose que a de ataque for administrada, quando os níveis de concentração plasmática estiverem caindo ao nível do limite mínimo da janela, a nova dose fará com que as concentrações plasmáticas do fármaco se elevem em níveis acima do limite superior de toxicidade e de segurança, né? Pois a nova dose soma-se com as concentrações residuais ainda circulantes da primeira dose. Portanto, o bolus de ataque não pode ser repetido para sustentar as concentrações terapêuticas, uma vez que, se isso fosse feito, ultrapassaríamos o limite de toxicidade da janela terapêutica. Ok? Muito bem. Antes de conceituar ainda, né, o que é a dose de manutenção, queria fazer duas perguntas, né? A gente poderia se perguntar por que doses habituais, mesmo mais baixas que a dose de ataque, também alcançam a janela terapêutica, mesmo que demorem muito mais para que isso ocorra, né, se comparado com a dose de ataque. E por outro lado, também queria questionar, né, com vocês, por que posologias habituais, após algum tempo do início do tratamento, alcançam a janela terapêutica e se mantêm ali no seu interior, sem ultrapassar seu limite de toxicidade, mesmo ao longo de um tratamento prolongado, né, com o uso de doses múltiplas, por exemplo. Como a gente pode ver nessa figura aqui. Observe que no esquema de doses múltiplas, num primeiro momento, ao longo das primeiras doses, né, a concentração plasmática do fármaco vai subindo, pois há um aumento cumulativo, né, ou melhor, há um efeito cumulativo entre a nova dose e a concentração plasmática derivada das doses anteriores. Mas a partir de um certo momento, vejam que não há mais esse aumento cumulativo da concentração, e isso é planejado para ocorrer exatamente no interior da janela terapêutica. É claro que podemos ainda observar as pequenas flutuações entre cada dose ali, mas isso só reflete as fases de absorção e eliminação da cinética individual de cada dose. Damos o nome de estado de equilíbrio para esta manutenção relativa das concentrações plasmáticas do fármaco ao longo do tempo, que não dependerá do número de doses para chegar ali,
mas sim do tempo de meia-vida do fármaco. Mas isso é outra questão que eu discuto em outros vídeos, que posso deixar o link disponível para vocês no final desse vídeo. De fato, quando iniciamos um esquema de doses múltiplas, durante as primeiras doses, a velocidade média de absorção, ou seja, de entrada do fármaco na circulação, é maior que a velocidade média de eliminação. Isso, portanto, faz com que as concentrações paulatinamente subam. Mas, à medida que a concentração plasmática do fármaco fica maior, proporcionalmente, a velocidade de eliminação aumenta também. Até que num determinado momento as velocidades médias de absorção e de eliminação, de entrada e de saída do fármaco no organismo se igualam. Nesse momento, o estado de equilíbrio é alcançado e se manterá ao longo do tempo, a não ser que se altere a dose ou seja cessado o tratamento, de forma que as concentrações desçam em direção a zero. Perfeito? Bom, agora suponha que você deseja alcançar a janela terapêutica rapidamente e para isso você use um bolus de ataque, mas concomitantemente a esse bolus de ataque também inicie um esquema de doses múltiplas com o mesmo fármaco, como podemos visualizar aí nessa figura. Nessa situação, então, à medida que ocorre a eliminação do fármaco, que foi administrado por bolus, haverá uma contrapartida da absorção do fármaco administrado pelo esquema de doses múltiplas. Assim, a concentração do fármaco poderá ser mantida no interior da janela terapêutica desde o início do tratamento e permanecer nessa situação enquanto se mantiver o esquema de doses múltiplas. Nesse sentido, o esquema posológico de doses múltiplas passa a funcionar como um esquema de doses de manutenção. Então, portanto, na verdade, doses de manutenção não passam de doses utilizadas no esquema posológico habitual, exceto pelo fato que elas são usadas para manutenção das concentrações terapêuticas após uma dose de ataque. Feito? Muito bem, para finalizar, podemos ver nesse slide aqui uma outra possibilidade para a dose de manutenção, além da utilização de doses múltiplas, como a gente viu no slide anterior, que é o emprego de uma infusão contínua. A infusão ela se diferencia de doses múltiplas, que são dadas em intervalos de tempo, pois na infusão há uma taxa constante de entrada do fármaco na circulação. Normalmente dada em miligramas por minuto, miligramas por hora, microgramas por minuto. Então, uma relação de massa e tempo de forma então constante, taxa constante na infusão contínua. Então, tal como as doses múltiplas, a infusão contínua é calculada para se alcançar o estado de equilíbrio no interior da janela terapêutica. E, de fato, também ocorre que no início da infusão a velocidade de entrada do fármaco é maior que a velocidade de eliminação do fármaco. Mas à medida que a concentração sobe, a taxa de administração por infusão, que é a velocidade de entrada, e a taxa de eliminação do fármaco, elas acabam se igualando e isso faz com que se alcance o estado de equilíbrio. E é nesse sentido, há uma vantagem da infusão contínua em relação ao uso de um esquema com doses múltiplas, pois haverá um equilíbrio sem flutuações entre as doses, permitindo que a manutenção de uma concentração alvo totalmente estável no estado de equilíbrio se alcance enquanto se mantiver a taxa de infusão constante. Ela só vai variar se você alterar a velocidade de infusão ou cessar a infusão. Isso vai fazer com que as concentrações tendam aí a zero. Portanto, se iniciarmos uma infusão contínua concomitantemente com dose de ataque,
Também manteremos a concentração plasmática do fármaco no interior da janela terapêutica desde o início do tratamento, permanecendo nessa situação enquanto a gente mantiver a taxa de infusão constante. Certo? Então era isso. Bom, na próxima parte então desse vídeo eu vou trazer um exemplo de dose de ataque de manutenção envolvendo um esquema posológico com a aminofilina, num problema envolvendo aí um tratamento de urgência de um paciente com broncoespasmo severo em função de uma crise aguda de asma, né? E nesse caso vocês vão ver que o esquema posológico usado vai ser exatamente igual ao apresentado nesse slide, ou seja, uma dose de ataque seguido de uma infusão contínua para manutenção das concentrações alvo no interior da janela terapêutica. A única diferença vai ser que a dose de ataque, no nosso exemplo, será realizada por infusão rápida, uma duração aí em torno de 20 minutos. Não vai se empregar então o bolus, onde a dose de ataque é injetada numa única vez, em menos de 1 minuto, o que leva a um pico de concentração quase imediato e muito elevado, que poderia ultrapassar a estreita janela que tem a aminofilina. Na verdade, a aminofilina é um preparado de teofilina, que vai se ionizar e vai liberar esse segundo fármaco que eu falei, a teofilina, e a teofilina apresenta estreita janela terapêutica, então deve-se ter muito cuidado nas doses e na velocidade dessas doses para não ultrapassar essa janela, uma vez que a toxicidade da teofilina é bastante significativa, tanto em nível cardiovascular quanto em nível de sistema nervoso. Certo? Mas isso retomaremos na próxima aula. Ok? Então, era isso por hoje. Um grande abraço. Até a próxima.